Fala aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo com a nossa live semanal, trazendo sempre aqui conteúdos muito legais, aqui na nossa plataforma de streaming, o Mestre GP ao Cubo. Enfim, é isso, dando tração toda semana com conteúdo muito legal aqui para vocês, o ao vivo, sempre gratuito, disponível para todo mundo que está aqui com a gente ao vivo nessa conversa muito legal, né? Então, é isso, nossas lives aqui é um espaço para a gente trazer conteúdo e vocês também conversarem com a gente aqui, mandarem as suas dúvidas, dicas, interagir com a gente, construir essa conversa que a gente vai ter hoje, muito legal, tá? Então, a ideia das lives é sempre ter esses conteúdos legais, sempre com especialistas no tema, né, vindo aqui bater um papo com a gente e trazer esse conteúdo de muito valor para o nosso mercado, né? Então, é isso. Ouçam, né, muito que eles vão falar, mas também interagem aqui com a gente no chat de pauta também, se vocês quiserem, fiquem super à vontade. Mas antes de começar, né, aqui a nossa live, eu quero sempre agradecer as empresas que nos ajudam aqui a fazer tudo acontecer, a entregar conteúdos como esse aqui para vocês, né, que são as empresas Job One, que é uma plataforma de gestão aí, um software de gestão especializado, né, em agência, então são super legais, conheçam mais aí da Job One, jobone.io, a Um Studio, uma produtora digital aí também super conhecida, parceira de muitas agências, já está no mercado há muito tempo, muita gente já conhece, mas vale a pena, para quem não conhece ainda, está procurando uma produtora digital parceira, umstudio.com, a Woodwing, que é uma plataforma aí de gestão de asset também, para agência, editora, marcas, enfim, são muito legais também, parceiros aqui do Mestre GP, procurem mais da Woodwing e entrem em contato com eles, e a Taskrow, que é uma ferramenta de gestão também, é super conhecida, também atua aí no nosso mercado de comunicação e publicidade, atende várias agências, produtoras, enfim, também conheçam mais aí da Taskrow, que é um parceiro nosso, importante, né, também valorizar essas empresas que nos ajudam a entregar esse conteúdo aí para vocês gratuitamente aqui online, né, ao vivo. Beleza? Então, sem mais delongas, né, a pauta hoje é, né, também uma pergunta muito difícil, né, da gente responder. O que as agências e os marqueteiros precisam aprender aí com a cultura das startups? E aí, para falar sobre isso hoje, nós temos aqui dois publicitários, né, enfim, que já, né, trabalharam, foram sócios de agências aí, e que hoje, né, estão do lado ali, do lado, né, estão vivendo mais esse mundo das startups, né, estão protagonizando aí muitas inovações em várias frentes, enfim, são pessoas que conhecem do nosso mercado, mas que tem aí uma experiência muito grande já nesse olhar da startup, nessa cultura das startups, e a gente vai entender muito com eles o que a gente precisa, né, o que a gente pode beber, como é que a gente pode também trazer um pouco dessa cultura das startups aqui para esse momento de tantas mudanças que a publicidade tem vivido, né? Então, quero já convidar aqui os nossos amigos, Daniel Pianti, que é co-founder da Bipool, e o Gustavo, que é cofundador da Distrito, e quem vai mediar essa conversa vai ser o Paulo Martinez, nosso grande amigo aqui da agência Ginga. Então já passa a bola para eles. Dani, Gustavo, obrigado pela disponibilidade, se puderem se apresentar aí, antes do Paulo já conduzir a conversa com vocês. Valeu, ótima conversa, vou ficar aqui olhando o chat, qualquer assunto legal que a galera topar ali, eu já trago aqui para nossa conversa. Boa noite, Ramon. Boa noite, Gus. Boa noite, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Bem bacana estar aqui. Me chamo Daniel Priante, sou um dos sócios fundadores da Bipool. Boa noite, valeu, Ramon. Fala, Dani. Paulo, bom ver vocês. Fazia tempo que eu não via. Sou Gustavo Verginelli, sou fundador do Distrito. Trabalhei no Distrito até fevereiro de 2020. Saí da operação, continuo sócio. Mas em paralelo eu tinha alguns empreendimentos pessoais, um deles é o Sports Match, que é uma startup de Big Data esportivo voltada para o fã, que acabou sendo incorporada por um grande grupo de esportes, chamado Sporteca hoje. Dependendo de como as perguntas forem feitas pelo Paulo, aí de repente a gente entra em alguns assuntos que
depois eu posso explicar um pouco mais da história, porque já foi uma startup que já acabou sendo incorporada por um grupo, então está passando até por outros ciclos agora que também geraram alguns aprendizados que são interessantes, depende de compartilhar. Boa, galera. Bom, boa noite todo mundo. Boa noite quem está nos assistindo. Prazer enorme ter o Gus e o Dani aqui com a gente, porque são grandes amigos, né? Apesar de profissionais com uma trajetória, são amigos de longa data. Então hoje eu me sinto muito à vontade, né? Eu fico muito tranquilo. Tem um papo, né? Como a gente sempre faz nas nossas rodas, nos nossos encontros. Só que hoje a única mudança é que a gente vai discutir um tema, né, em específico. Sou Paulo Martinez, sou cofundador da Ginga, também fui um dos cofundadores do Distrito, né, Gus, junto com vocês lá em 2015, apesar de não estar mais na operação e não ser mais sócio, mas tenho um carinho muito grande aí por vocês e acompanho a trajetória muito de perto. E também sou um agente provocador aqui do Mestre GP, junto com o Ramon, para a gente estar trazendo esses conteúdos aí para todo mundo, né? Então, bom, vamos começar. Jogo direto ao ponto. Acho que hoje o tema é bastante provocador, né? Vocês dois são publicitários, né, de formação, quase 20 anos aí, se não 20 anos já de mercado, né? Entregando a idade de todo mundo aqui, todo mundo meio acabadinho. E vocês foram sócios de agência, né? Vocês foram sócios entre si, né? Gus e Dani foram sócios também. Uma agência que depois foi vendida, né, para um grupo. O Gus saiu antes, o Dani ficou um pouquinho na operação, e aí rolou toda essa transição para o mundo das startups, da inovação que vocês fizeram. Então, eu queria que cada um de vocês contasse brevemente, óbvio que uma versão enxuta aí dessa história, mas como que foi essa trajetória entre o mundo da publicidade e o mundo que vocês estão hoje, né, numa versão short. Vou começar aí com o Dani, tá? Vai lá. Boa, obrigado, Paulo, é um prazer estar contigo. A história começou mais ou menos assim, né? A gente lá atrás fundou uma agência chamada Router, né? E o Gustavo veio logo no começo da agência, se não me engano, no segundo ano da agência, né? E virou nosso sócio, e obviamente a gente teve uma trajetória bastante rápida e exitosa, assim, eu diria, no sentido de conquistar, assim, o que a gente achava que eram passos legais para uma agência, que foi, enfim, um determinado número de anos para enfim, conquistar cases bacanas, enfim, ganhar algum renome, trabalhar com clientes legais, assim, construímos ali, acho que muitas amizades, muita gente que trabalhou com a gente e depois foi para lugares melhores. Então, foi uma trajetória bacana de por volta de 12 anos entre montar um negócio, crescer, vender para o grupo internacional, né? A gente vendeu para a Iris Worldwide, e aí depois, nesse período aí, eu ainda fiquei por um earnout de quase 5 anos, né? Mas a história com o universo de startups começa um pouco mais cedo, né? Quando eu comecei a fazer o processo de earnout, a gente tinha uma cultura, né? E dentro da Iris Router na época, né? Através do Trendtech, não sei se o Gustavo vai poder falar um pouco melhor, mas era uma cultura muito de pesquisa, de inovação, de tendência, né? E aí a gente basicamente tinha essa cabeça de buscar startups o tempo inteiro, buscar inovação fora de casa, né? E no período do earnout eu comecei a me interessar muito pelo universo de startups e comecei a fazer investimentos em startups, né? Então comecei a entrar muito para a área de fintech, de edtech, comecei a fazer alguns investimentos, e aí o investimento sempre vinha com mentoria, né? Eu sempre tive a cultura de fazer investimentos em startups que eu podia acompanhar de perto, né, e que podia, obviamente, dar impulso e ajudar os empreendedores e tudo isso. E num segundo momento, né, depois que eu
terminei o earnout, entrei num período de non-compete, aí eu comecei a cofundar e construir algumas startups, né, e uma delas hoje é a Bipool, que é basicamente uma plataforma que veio para resolver um problema de ex-clientes meus multinacionais que me diziam que queriam se conectar, né, através de um formato único, queriam curar, contratar e gerir agências independentes, né? Então agências, boutiques, estúdios. Então existe aí uma conexão, né, de uma plataforma, tecnologia, resolvendo um problema ainda de comunicação dos grandes clientes, né? Então esse é mais ou menos o resumo da história. Bom, eu, como o Dani comentou, eu não fundei a Router com ele. Antes disso, tinha montado uma agência, quebrei, né? Então foi interessante porque deu para aprender bastante coisa que não se deve fazer. E levei isso, brincadeira à parte, isso aí eu tiro vantagem até hoje, tá? De verdade. Porque às vezes quando você escuta de fora e acha que a pessoa está comentando que o fracasso é positivo, é meio balela, mas não é. Isso você tira um aprendizado importante de coisas que você não deve fazer, de coisas que você talvez não tenha que gastar energia. Então, antes de trabalhar com o Dani na Router, inicialmente como executivo, eu tive um negócio que teve um sucesso rápido e depois quebrou. Fui para a Router como executivo, depois virei sócio e acho que a sementinha desse pensamento de startup começou muito em função dessa área chamada Trendtech, que o Dani comentou. Foi uma área que foi construída por ele, pelo Robin, que também é nosso amigo e era sócio da Router também. E era uma área que buscava para os clientes da agência, mas principalmente para todo o staff da agência, conhecimento sobre tendências, sobre novas tecnologias, manifestações em todos os lugares do mundo, que na verdade comprovassem que essas tendências já eram realidades, né? Então, como você consegue antecipar isso nas campanhas para que os nossos clientes obtivessem vantagens, né? Então aquilo, putz, eu adorava muito aquilo, era de planejamento, né? Então obviamente me beneficiava muito de tudo aquilo. Então aquilo ficou no meu inconsciente. E aí a primeira startup que eu montei, que é o SportsMatch, ela começou como um hobby. Eu ainda na Router, ela era um hobby, sempre gostei muito de esportes. Fiz 11 anos de Kumon, né, que é um método japonês de matemática. Então eu entrei numa piração lá de que eu ia criar um algoritmo que seria capaz de comparar banana com maçã. Então, quem foi melhor, Pelé ou Michael Phelps, né? E aí esse hobby era uma coisa que eu fazia nas horas vagas, até para dar uma desestressada, porque apesar de ser bacana tudo isso que o Dani falou, o mercado publicitário às vezes é meio tenso. Era uma planilha de Excel no começo, uma planilha de Excel. Ali não tinha a pretensão de ser uma empresa ainda, era só um hobby, né? Então aquilo começou ali. Quando começou esse processo da Router se preparar para essa venda e tal, eu aproveitei a oportunidade para sair um pouquinho antes, e aí eu fui montar um negócio com outro amigo nosso, Gustavo Araújo, que inclusive a gente teve por um bom tempo, o nosso posicionamento era voltado para o mercado corporativo, e o posicionamento era: sua próxima campanha de marketing deveria ser uma startup, né? Então a gente já estava provocando, isso deve ser 2014, né? A gente já estava provocando o mercado corporativo com essa questão de, putz, como é que eu posso inovar em rede, né? Como é que eu posso me aproveitar da economia criativa para trazer benefício para a minha empresa sem ter um custo fixo elevado e de ter várias cabeças super frescas pensando para mim fora do meu contexto e muito longe dos meus vícios, né? Que é o que acaba acontecendo muito em grandes empresas e nas próprias agências, né? Isso acaba acontecendo. E aí essa empresa depois deu origem ao Distrito, né? Depois ela acabou se tornando o Distrito, que hoje talvez muitas pessoas conheçam, e que teve a empáfia, talvez, de no final de 2014 querer começar a construção de uma comunidade
de inovação e tecnologia pelos empreendedores, né, pelas pessoas, né, e não necessariamente só pelas startups e pelas corporações, mas pelas pessoas. A gente entendia que a reunião de muitas pessoas capazes e com muita vontade de inovar poderia trazer valor para toda a cadeia. Foi o que acabou acontecendo. Um exemplo muito clássico que às vezes a gente poderia ver um filme, né, mas o Banco Neon, que é um banco que talvez muitas pessoas conheçam, eu vi ele nascer, não chamava Neon, mas eu vi ele nascer, ele era uma mesa com 5 pessoas lá no distrito. Eu ajudei a escolher o nome, tinha lá umas opções, ajudei a escolher o nome, ajudei a fazer o logo, imagina, os nossos amigos de direção de arte vão pirar que eu ajudei a fazer o logo, mas enfim. Então isso eu acho que é um negócio legal, Paulo, até já aproveitando para entrar já no tema. O que eu percebi muito que tem uma diferença muito positiva do cenário de inovação e tecnologia, pensando na startup em comparação com o mundo das agências, é que os acessórios têm pouquíssima importância, né? Então, como você normalmente não tem tempo, como você não tem um time vasto, como você não tem dinheiro, como você às vezes está com a faca no pescoço, né? Às vezes não, praticamente o tempo inteiro, ainda mais empreender no Brasil. Então, não isso às vezes, depois de um certo tempo, é até prejudicial. Quando a startup está muito grande, faltam algumas coisas importantes que não existem na essência do empreendedor, que é essa coisa de começar a pensar de maneira muito macro, para alguns detalhes, às vezes se prender em determinadas coisas que não têm um impacto direto no resultado da empresa, mas que, sobre o ponto de vista estético ou de imagem, ou até de posicionamento, são coisas importantes, né? O mundo de startup ele é voltado para o core, para a essência. Eu tenho que ter a possibilidade de gastar 90% do meu tempo naquele fator que me faz existir. É o que eu entrego. Então, assim, eu vou gastar 90% do meu tempo nisso. Os outros 10% aí eu tomo cerveja, jogo ping-pong. Né? Mas 90% do tempo eu estou focado naquilo que é a existência, é a razão da minha existência. Eu acho que isso é uma grande diferença. Eu falo que, assim, sou publicitário, os primeiros 30% do tempo das concorrências a gente estava meio que só dando uma exercitada, né? Não estava realmente voltado para a proposta que a gente ia fazer. E nos últimos 20% saía aquele sprint maluco e todo mundo correndo atrás para conseguir fazer. Mas uma boa parte do tempo você está ainda pensando em coisas que ainda são acessórias, né? E isso eu senti muita diferença na minha própria startup, também convivendo com vários empreendedores que, independente de terem sucesso ou não, mostravam esse padrão de comportamento, né? Porque isso também não quer dizer que é uma receita para você dar certo, mas é um padrão de comportamento que você vê em empreendedores. Sensacional. Eu lembro bem dessa planilha, Gus, eu lembro bem das discussões intermináveis sobre qual jogador de futebol era melhor e tal, e enfim, toda essa motivação aí, esse calor que a gente vivia nessas discussões, né? Quem tiver dúvida é só baixar o app, que as respostas estão todas lá. Inclusive uma coisa muito legal é que atualmente é possível comparar pessoas, né, atletas de esportes diferentes, ou seja, uma coisa muito maluca que a gente não imaginava, né? E esse cara conseguiu fazer um algoritmo que também acompanhei de perto a história do Dani, né, e tudo, a gente sempre trocou muito. Então, pô, é demais, muito feliz dessa trajetória. Agora eu vou entrar direto ao ponto no tema da nossa live de hoje, né? Assim, obviamente que é um tema abrangente desses próximos minutos aí, mas, cara, Dani, o que as agências e o que os marqueteiros têm a aprender com a cultura das startups, na sua visão? Boa. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, né? Quando a gente fala, dividir um pouco de cultura, né? A gente pode botar aí talvez 3 pilares aí, Então,
quais são as crenças, vamos dizer, né, de uma empresa, né, qual é o perfil de pessoas, né, que eu vou buscar e qual que é a forma de trabalho, né. Então, eu acho que a primeira coisa muito importante de uma startup é que ela nasce para resolver um problema, né. E isso, para mim, é absurdamente diferente. O que isso gera daí para frente é muito diferente. Então, você fala o seguinte, independente de uma startup, de uma empresa, de uma agência, eu acho que se o problema não é relevante o suficiente, não adianta nem botar energia, entendeu? Porque você não vai criar uma coisa incrível a partir de um problema que não é muito relevante, né? Então, você tem startups nascendo, sei lá, de um problema de saneamento básico, você tem startups nascendo de um problema de distribuição de logística de banco de sangue melhor, né? Você tem, enfim, inúmeros problemas para resolver, né? Você tem de um serviço X que não funciona, né? Então, o que para mim, né, a inspiração aqui que existe tem que endereçar um problema real, né, um problema. E quando você endereça um problema real, no final das contas, isso tem muito a ver com o tipo de gente que acaba se juntando à empresa, né, porque no final das contas, numa startup, é um pouco do que o Gustavo falou, assim, né, enxuto, o recurso, pelo menos no começo, né, depois obviamente entra fundo, a história muda, né, até depois vou falar um pouco dessa etapa de fundo, que acho que tem uns paralelos interessantes aí, mas vou separar um pouco. Então, você tem recursos, né, escassos, e não dá para ter ninguém ali que está mais ou menos, ou que está ali com... Ou o cara está 100%, ou não está, todo mundo percebe. E aí, a hora que você tem um problema real, normalmente você atraiu alguém que se identificou com aquele problema, com aquele propósito, né? E aí, basicamente, você tem um perfil, né, de gente que tem... que está ali por um determinado motivo, né? Isso faz muita diferença, né? E aí depois vem outras coisas do tipo, pô, o interesse de quem está ali está tão focado em resolver o problema de business e às vezes reinventar o mercado, e dificilmente a história vira muito pessoal, entendeu? Então, eu acho que aí tem uma baita de uma inspiração. Então, você começa de um problema, as pessoas que estão lá se identificam com esse problema e querem resolver esse problema, e isso torna aquilo tudo menos pessoal e mais em torno do que... aí tem muito para aprender. E tem, eu acho, mais uma coisa que né, que no final das contas também origina do problema e do propósito, que é o perfil de gente que você busca no final das contas, né? Então, durante a minha carreira, tanto em agência como antes de montar a agência, eu tive por 6, 7 anos trabalhando em multinacionais, área de marketing, trade, tudo isso, né? Então, eu via muito de você o seguinte: eu preciso, né, eu tenho uma determinada função para ser enfim, que precisa ser resolvida, e aí eu vou lá e busco, né, um perfil para isso, né? E eu acho que o que as startups ensinam, né, que eu acho que é muito relevante, é basicamente o seguinte: eu preciso de gente de um determinado perfil, né? E aí depois eu vou ter que arrumar o que essa pessoa vai fazer, entendeu? Então, para mim, na minha cabeça, quando você tem uma agência, ou enfim, está dentro de uma multinacional, e você está precisando gerar mudança, né, é muito mais importante você achar gente que tem aquele perfil para onde você quer mudar, do que ficar olhando para as funções específicas, entendeu? Outro dia eu estava tendo uma discussão com o meu sócio, que apareceu uma pessoa que tinha um perfil muito interessante. A gente não tem ainda, né, a posição. Eu falei, porra, mas isso aqui é muito interessante, bota para dentro, depois a gente vê o que faz, entendeu? Porque tem um perfil que a gente precisa, pensa do jeito que a gente precisa, né? Enfim, então tem aí de inspiração para áreas de marketing. Boa, Gus, você comentou um pouquinho já, né? Mas complementa aí a tua visão em torno da pergunta. Acho que além dessa questão
extrapolando um pouco essa questão do acessório que eu comentei, e aí realmente não é exatamente num tom pejorativo, né? Mas a startup Brasil é mais ou menos assim, eu preciso, o jeito que eu vou dar para resolver é ali no caminho. E esse jeito importa pouco se você conseguir resolver, né? Enquanto que quando você está numa agência, o como é importante. Né? Você tem um processo, as agências seguem determinados processos, determinada maneira de criar, as agências gostam de ter uma assinatura específica no tipo de criação. O como é muito importante. Né? Não é só o conteúdo, né? O formato é muito importante. E óbvio, é parte do negócio. Né? Na startup, não. O formato é bem pouco importante, contanto que eu consiga. Obviamente, a gente sempre está falando de tudo legal, né? De maneira lícita, mas o como eu vou conseguir esse sucesso, essa vitória que eu preciso, importa menos. Por isso que eu tento 1000 maneiras o mais rápido possível. Porque eu não estou me importando com todas as vezes que vai dar errado. Eu estou me importando com aquela lá que vai dar certo. E depois, se eu tirar um aprendizado daquilo que me permitir ter um padrão para novos sucessos, beleza. Se não der, também não fico forçando a amizade para criar uma metodologia, entendeu? Não existe metodologia para empreender, cara. Um core que você definiu aqui. A maior parte do tempo eu puder focar nisso, mais chance eu tenho de dar certo. Né? Fazendo um paralelo no esporte, aproveitando do Sports Match, né? É como se a gente estivesse falando, por exemplo, do Nadal e do Federer. O Nadal entra em quadra e fala, o que eu preciso fazer hoje para ganhar o jogo? Cara, hoje eu preciso fazer isso. Cara, ele vai lá e faz. Às vezes ele ganha, às vezes ele não ganha. O Federer não. Ele se importa no como ele vai ganhar o jogo. Ele entrou e falou, eu vou ganhar o jogo, e o como é tão importante para mim quanto o resultado final. Eu gosto de fazer o cara que está jogando contra mim correr de um lado para o outro, eu gosto da minha paralela de backhand, eu gosto de subir com tranquilidade na rede. O como é muito importante. Para o Nadal, o como não é importante. Ele está ali em função das características dele, ele está ali para fazer o que for possível para ganhar o jogo. Então a startup é muito assim, sabe? O objetivo é o fundamental. E a maneira como eu vou chegar lá, então assim, o plano é um exercício para me preparar, para eu estar pronto para a guerra. Mas quando eu chego lá, eu faço o que for melhor no momento, né? E não o que eu achei que era melhor antes. Né? A startup é isso, é você às vezes no meio da reunião, e isso não é um exemplo aleatório, mas também não vou citar nomes, para vender um projeto como se ele fosse um cliente, e você rapidamente desconecta o projetor e muda a apresentação e finge que você chegou lá para falar de funding. Né? Então, assim, o que eu preciso... E nesse caso, qual que era o objetivo? Cara, eu preciso de faturamento. Seja oferecendo o serviço que a minha startup nasceu para oferecer, seja funding. Né? Então, isso é muito... Acho que é uma grande diferença, sabe, Paulo? O como importa menos no mundo das startups, e no mundo das agências o como é altamente importante. Né? E aí isso tem um impacto em cadeia, como o Dani falou, quais são os profissionais que trabalham em cada lugar, as metas são tão importantes quanto o resultado final. E isso é uma coisa que, não encontra muito espaço dentro do mundo das startups. Isso é bom enquanto for bom. No minuto que isso deixar de ser bom, eu jogo fora e faço de outro jeito, sabe? Zero apego a determinadas jornadas que sempre foram jornadas de sucesso. Zero apego a isso e simplesmente focado no resultado final. Massa. Dani, você ia comentar alguma coisa? Pode abrir aí. Não, eu ia comentar, na verdade, essa história do foco na questão principal, né? Assim, quando quem que, né, nunca viveu como dono de agência uma situação onde realmente você desenha a tua apresentação, né, de seu core de um jeito, e aí você começa, né,
a agência é um business né, precisa crescer, margem enxuta, precisa diversificar, né? Então, quando você acaba enxergando alguma coisa que é fora do teu foco, né, facilmente você se perde ali, né? E aí você começa a abrir mais vertentes, e aí contratar gente, e aí expandir frentes de negócio, e acho que tem um baita aprendizado das startups, que você se propõe a fazer uma coisa só, né, para resolver aquilo e ser muito bom naquilo, né. Você começa a ver, né, porque hoje você vai olhar para o universo, tem uma que resolve o problema daqui, outra daqui, daí outra é o crédito, o microcrédito, daí outra é o crédito consignado, daí outra é o crédito com aval, daí outra né? Então, no final das contas, isso te ensina a ter um foco enorme, né? Você fala, pô, eu preciso ser muito bom nisso aqui que eu vou fazer, né? E a verdade é que, por outro lado, quando você está, né, liderando uma agência e tudo isso, você também tem, né, uma responsabilidade enorme sobre, né, como é que você fecha as contas, como é que você paga as pessoas, como é que você... então, muitas vezes você fica tentado, né, você começa a ter quase como se fosse um negócio meio... que você às vezes não consegue sair, né? Você fala assim, você começa a trabalhar muito com um cliente só, aí esse cliente começa a falar. Aí o que acontece? E cada vez mais toma mais pressão, né? No final das contas, né? Então acho que tem um baita, né? Eu falo isso porque a quantidade de vezes nós vemos isso, né? E aí daqui a pouco você não está mais tomando decisão no teu negócio, quem toma é o teu cliente, entendeu? De tão importante que ele ficou para você. Então isso, assim, tem um aprendizado importantíssimo desse universo de startup, que também eu vou fazer isso, preciso fazer muito bem feito, e é só isso, né? Senão... E se no rápido tempo eu perceber que, cara, eu não sou tão bom nisso, eu preciso ou fechar o negócio ou pivotar e mudar, achar uma outra coisa que eu vou me focar. Mas isso que o Dani comentou não existe, né? Não dá para fazer em agência, né? Então, às vezes, esse abrir o leque é uma questão de sobrevivência, é uma questão de crescimento, é uma questão de melhorar a margem, é uma questão de você poder investir mais, enfim, né? Uma outra lógica, né? Então, não tem espaço para isso. Startup que faz tudo, com certeza não vai dar certo, né? Porque o cara vai ter pouca condição de fazer todas essas coisas bem, então ele vai fazer várias coisas mal, ou seja, o cara é muito ruim, né? Então, isso não tem espaço, né? Então, é uma coisa que quem faz essa migração sente bastante, né? Alguns protocolos e alguns rituais têm zero importância, contanto que você, né, esteja focado naquela tarefa que te compete, que por alguma razão está ligada ao core da startup na qual você trabalha. Porque também existe principalmente nas startups early stage, mas demora para isso mudar. Existem vários exércitos de um homem só dentro da startup, então, com 6 pessoas, sabe? Então, assim, eu sou o cara responsável por isso, eu vou conduzir esse negócio do início ao fim. Em alguns momentos da jornada eu vou precisar do Paulo, aí é minha responsabilidade acionar o Paulo na hora certa, para que ele também não perca o tempo dele, porque ele também é um exército de um homem só que está liderando uma outra coisa, e é minha responsabilidade perceber se o Paulo está contribuindo da maneira correta ou não, e usar ou não, né? E então essa eficiência, ela não é nem por uma questão de vocação ou uma questão de visão, é por uma questão de necessidade. Eu preciso que várias coisas sejam feitas rapidamente. Eu não posso perder tempo e eu não tenho essa grana para essa hora homem de reuniões de 3 horas e meia com 6 pessoas. Sabe? Todo mundo que trabalha em agências vai se identificar com esse tipo de encontro, muitas vezes pouco produtivo, de uma startup. 6 pessoas para conversar sobre alguma coisa
é numa mesa de bar, pra gente dar risada. Mas no trabalho, cara, eu tenho que resolver isso daqui e é minha responsabilidade acionar o Paulo, o Dani, o Ramon, na hora em que isso realmente... Mas se não for, segue o barco aí, você faz a sua, que eu faço a minha. Lá na frente a gente vai provavelmente se juntar, porque isso é um quebra-cabeça, mundo de mão dada, fazendo as coisas todos juntos, sabe? Durante essa jornada. Isso é um negócio que, na prática, fica, assim, evidente e muito claro. Acho que 6 pessoas você foi até modesto, viu, Gus? Porque acho que a média é mais alta, viu? Juntando agências e clientes é uma turma mesmo, né? Vocês tocaram num ponto muito importante. Eu queria pegar esse ponto e dar uma aprofundada nele. Aproveitar também que o Dani falou, né, que quando ele estava no mercado de multinacionais, ele tinha um foco, uma atribuição, enfim, né, você tem um certo limitador para onde você pode expandir ou transformar. Apesar de eu ser um agente provocador e sempre dizer que dá para transformar, mas isso precisa realmente de uma energia, de uma vontade muito grande. Mas o que vocês estão colocando é que também, dentro do universo de inovação, de tecnologia das startups, você tem cada vez mais esses profissionais que a gente chama profissionais em T, né? Que são aqueles profissionais ou aquelas profissionais que têm perfis e conhecimentos em diversas áreas, né? Que tem uma experimentação, uma exploração de diversas áreas, apesar de ter uma área de especialidade, aquilo que de repente ajudou a formar aquele ou aquela profissional, né? Mas eles, responsabilidades correlatas ou até não correlatas, acabam se abrindo para esse tipo de conhecimento e experimentação. Dani, é isso mesmo? Você acha que as empresas, as agências deveriam provocar mais esse tipo de profissional, trazer mais esse tipo de profissional, ou a cultura não está preparada, né? Como que você enxerga isso? Eu assim, sendo bem pragmático, eu acho que se a agenda de inovação não está lá no topo e com quem manda, é muito difícil você gerar mudança rápida, entendeu? Então, as empresas, as grandes multinacionais que eu vejo gerar mudança rápida é onde o CEO é responsável pela agenda, entendeu? Então, claro que você ter, obviamente, esses profissionais que estão trabalhando dessas formas nas estruturas, né? Claro que ajuda, mas isso só é possível quando você tem realmente o CEO com prioridade na agenda dele, entendeu? Então, isso, assim, é isso que eu vejo, entendeu? E eu já vi casos e casos, entendeu? Eu já tive reuniões com clientes onde você tinha lá uma agenda que era do diretor de marketing de mudança, mas aquilo era, sei lá, um projeto de talvez 20ª prioridade do presidente. Por outro lado, eu fui em inúmeras reuniões de inovação onde estava sentado o presidente. E aí, obviamente, isso é um pouco do negócio da startup, né? Porque no final das contas todo ou seja, a vontade de resolver esse problema e carregar essa agenda, no final das contas é o papel do fundador, né? O que está ali é a cultura de um fundador que enxergou um problema, que, né, resolveu mostrar essa visão para algumas pessoas, convidou as pessoas, mas assim, aquilo é prioritário porque é a agenda de quem está ali tocando o negócio, né? Então, eu acho que uma coisa sem a outra, não. Legal. Boa, excelente visão, né? Acho que tem que ter uma mentalidade que seja puxada, né? Apesar do perfil profissional. Tem, cara, eu acho que eu já mencionei isso, mas tem... se a gente faz um paralelo com o universo de agência, né, tem alguns críticos de agência em que as agências têm que ser lideradas por criativos e não por profissionais de negócios. Um nível de incômodo e disrupção que
muitas vezes vai incomodar até o próprio cliente, e no final das contas incomodar o cliente é o que acaba gerando aquele resultado diferente do normal, né, um resultado mais exponencial, né. E claro que isso não é uma verdade, não dá para você pegar isso como uma verdade universal, né, mas a crítica a crítica negativa, né, é que muitas vezes quando você tem só pessoas de negócio liderando agências, você acaba muitas vezes tendo uma agenda pró-cliente, entendeu? E isso nem sempre te dá o melhor resultado né, para os trabalhos, para o negócio do próprio cliente, né? Vai lá, Ramon. Opa, eu só queria fazer um comentário aqui. Teve uma pessoa no chat que colocou assim: me identifiquei muito com as reuniões intermináveis com comitês gigantes. Então a galera fez um match aí com o que vocês falaram lá de ter essas reuniões aí que as startups não têm, geralmente. Só isso. Nossa, eu já me perguntei tantas vezes nessas reuniões, o que você está fazendo aqui, cara? Essa reunião poderia ser um emoji, não é nem um e-mail. Tem 18 pessoas na reunião, ela poderia ser um emoji. É tipo, vai trabalhar. Puta que pariu. Um meme, um sticker, né? Hoje pode ser um stickerzinho. Porra, cara. Isso é complicado mesmo. E às vezes isso fica tão enraizado em determinados profissionais que eles entendem que o trabalho deles é fazer reunião, é responder e-mail, é fazer call, né? E com certeza esse não é o trabalho das pessoas. Isso às vezes é uma tarefa necessária, mas isso não é o trabalho. Fazer reunião não é o trabalho, né? A agência tem que contar história, né? É para isso que ela nasce, é contar história. Então, como eu posso contar a história da melhor maneira e mais vezes? Isso que acho que era uma questão, no caso das agências, que eles poderiam se perguntar, né? No caso das empresas, eu nasci para quê? Para isso. Então, como eu posso fazer isso cada vez melhor? Né? Pensando realmente somente no reason why do negócio. Mas eu entendo também que, quando você fala de uma empresa, de uma agência, como o Dani comentou um pouco atrás, que existem outras pressões que acontecem que, às vezes, play safe é um pouco mais mais a jogada que você consegue fazer na hora, porque ele não está disposto a arriscar tanto, né? O empreendedor, ele é mais maluco, ele está sempre disposto a arriscar tudo, ele é all-in o tempo inteiro, né? Porque não tem como não ser assim, né? Fala, Dani. Deixa eu pegar um gancho aqui, Gus, que é assim, tem uma coisa de modelo de negócio, né? Que acho que toca um pouco do negócio da agência versus empresa versus startup, que basicamente, se você para para pensar, né, vamos pensar numa startup numa fase um pouco mais avançada, que recebeu um investimento de algum fundo, né? Assim, venture capital é um capital de risco, né? Ou seja, o nome fala capital de risco. Então, o que acontece? O modelo de venture capital é um modelo que basicamente ele é construído para premiar risco. E isso faz uma diferença enorme, entendeu? Porque você pensa o seguinte: você é um fundo, tá? Você faz lá teus investimentos em, sei lá, 10 startups, você vai acertar em 2, né? Mas o que 2, 3 vão ir mais ou menos, outras vão provavelmente quebrar. Mas o fato é o seguinte: o que te dá o retorno, o que te leva para a série seguinte, né, para você fazer uma marcação de fundo maior, é esse crescimento exponencial, né? Ou seja, o valor, né, no final das contas, o valuation de uma startup está completamente ligado à taxa de crescimento dela. Então, o que acontece? Não adianta, numa cultura de startup, você ter um crescimentozinho. Não adianta você, cara, legal, eu tô crescendo, estamos indo aos poucos. Não é isso, né? Claro que é ótimo você ter uma empresa que cresce e dá dinheiro, mas quando você analisa o universo de venture capital mesmo, todo o incentivo e todos os valuations e tudo isso estão ligados a taxas de crescimento extremamente altas. E para você ter uma taxa de crescimento extremamente alta, você precisa arriscar muito, né?
Você precisa tomar um nível de... Não é o seguinte, você precisa fazer determinadas apostas e tomar determinados riscos que vão te levar num nível de exponencialidade, né, que aí sim você fala o seguinte, agora eu consigo fazer a próxima rodada, agora eu consigo isso, agora eu consigo fazer aquilo, né? E quando você pensa num modelo de uma agência, é diferente, né? Outra coisa, né? Você está falando de capital de terceiros, né? Quando você pensa numa agência, né, normalmente você pode ter uma aquisição, você pode ter uma parte do capital que veio de fora, de um grupo estrangeiro, como aconteceu com a gente, mas o fato é o seguinte, você tem ali uma proporção de capital né, seu enorme, né, e obviamente não é um modelo, aí você tem normalmente um business B2B com concentração de clientes alta, né. Então, o que acontece você também não tem os incentivos que você precisa para tomar os riscos que você precisa, né? Então, tem uma questão de modelo de negócio que é fundamental aqui. E aí você fala, pô, beleza, mas qual que é o aprendizado aqui, né? O que tem para tirar disso? O que tem para tirar disso, no final das contas, é refletir sobre o modelo que se tem numa determinada agência, aí, num modelo de uma empresa, para que ela premie muito mais que ela premie o risco, entendeu? E que ela premie um atingimento completamente fora, né, da curva, né, e não fique premiando o crescimento pouco a pouco, e não premia a constância. Esse é o ponto, entendeu? Então, eu não estou falando de coisas tipo, o bônus, não tem nada a ver com isso, entendeu? É como é que você realmente seta o teu modelo de negócio para aquilo premiar risco, né? Então, acho que tem aí uma reflexão importante que determinadas agências, clientes, e, enfim, poderiam fazer, né? Que é um aprendizado do universo startup mesmo. Ô Gus, por que as pessoas nas empresas, nas agências, obviamente que existem exceções, mas por que as pessoas não tomam risco? Por que as pessoas têm tanto medo da falha? Por que a gente vive ainda esse cenário ainda um pouco reprimido, né, que a gente vê nas startups de uma forma muito solta, como você comentou, né? Eu vou buscar aquele objetivo, não importa como. Eu vou falhar, eu vou experimentar. Você mesmo falou que você quebrou, né? Então, qual a reflexão em torno disso, né? Por que tem ainda esse distanciamento tão grande? Óbvio que a gente passeou aqui, a gente tateou alguns desses componentes aqui, mas de uma forma mais contundente, né? Como você é. Cara, eu tenho uma visão assim bem pragmática, polêmica sobre isso, né? Eu vejo que mercado corporativo, agência, enfim, empresas, entre aspas, existe um componente do ego, né? E aí o ego, quando eu estou dizendo, é assim, não é necessariamente eu simplesmente colher os louros do sucesso, mas existe um personagem, né? Então você é um personagem na sua empresa, né? Você tem uma imagem, né, que você constrói na sua carreira, né? Você está jogando um jogo infinito, né? Então você não pode ter grandes falhas, você não pode ter grandes deslizes, né? Na startup você está jogando um jogo finito. Ele vai acabar, porque o dinheiro vai acabar, né? E aí você fala, mas as startups que recebem funding, o dinheiro vai acabar também. Se ela não acertar a equação, vai acabar. Como o Dani comentou muito bem, quando eu recebo funding, desculpa, pode falar palavrão aqui? Se o Ramon deixar, por mim, pode. Cara, quando eu recebo funding, é aí que eu me fodo. Porque agora, não tem que dar certo só porque eu tô com sangue, suor e lágrimas aqui. É porque agora tem gente que colocou dinheiro aqui dentro, acreditando no que eu prometi para eles. Então, se eu não fizer direito, o dinheiro vai acabar. Então, o jogo da startup ele é finito. E o jogo na empresa é infinito. Eu jogo o melhor que eu puder para continuar jogando. Então, eu tenho uma imagem a zelar aqui. Não posso sair que nem doido. O jogo da startup ele é finito. Eu tenho que jogar o melhor que for possível e impossível, porque senão vai acabar o jogo. E aí eu tô fora.
E aí, tipo, dane-se se eu, puta, minha imagem. Cara, quebrei. Acabou, não tem imagem. Puta, o cara anunciou animal. E aí, o que aconteceu? Puta, daí quebrou. Então já era, entendeu? Então, existe um componente, e isso não é uma crítica às pessoas, é uma crítica ao sistema, né? Existe esse componente. Você tem uma imagem que você tem que zelar dentro das empresas. A sua carreira, né? Ela é a junção das histórias que você consegue contar dentro de uma linha que faça sentido. Então, se você der uma de louco o tempo inteiro, talvez isso não construa uma história de carreira. E aí fica meio difícil você se enquadrar dentro desse sistema, né? Cara, na startup não tem isso, né? Não tem isso. Então, o cara, ele é induzido ao risco o tempo inteiro, porque ele não tem outra opção. E quando eu digo risco, nem estou, do ponto de vista pejorativo, dizer que empreendedor é tudo maluco. Não, não é. Mas estou dizendo que ele é mega focado no que ele se propôs a fazer. E o que ele precisar fazer para chegar mais perto desse sucesso, ele vai fazer. Então, o risco não passa a ser uma doideira, passa a ser uma estratégia, muitas vezes, super eficiente. Então, porra, por obrigação, o cara precisa trabalhar numa outra sintonia. Senão, não faz sentido. Startup com crescimentozinho, como o Dani falou, não vai a lugar nenhum. Né? Não vou investir meu dinheiro num negócio que tem risco se ele cresce pouquinho. Né? Então, acho que esse componente, Paulo, que é cultural, ele acaba oprimindo as pessoas. Você fala, pô, e como resolve isso? Cara, difícil, mas quem que tem vamos dizer, na pauta, a questão cultural? Cara, aí os nomes são os mais diversos, mas vamos chamar do jeito tradicional, cara, é a área de recursos humanos. E aí você vai em algumas empresas, cara, o RH não apita porra nenhuma. Você vai em algumas agências, o RH é quem faz as festas, né, que faz a parte de contratação, faz a parte de pagamentos, sendo que a área de pessoas ela é fundamental para que o ambiente seja o mais frutífero possível, para que as pessoas se sintam à vontade para, nesse determinado momento, eu achei que o melhor a se fazer era arriscar, né? Não é que eu achei o pior e mesmo assim fui lá e fiz, né? Porque também o empreendedor não faz isso, ele não acha, puta, se eu arriscar aqui vai dar cagada, mas eu sou empreendedor, eu vou lá e vou arriscar. Não é assim, né? Ele sempre está fazendo o que ele acha que é o melhor naquele momento. Só que isso não é muito incentivado no mundo mais corporativo, sabe? Faça sempre o que você achar que é o melhor. Não é exatamente assim que as pessoas são encorajadas, né? Óbvio, existem empresas, pessoas e pessoas, mas todo mundo aqui sabe que não é exatamente assim que a banda toca. Existe essa imagem percebida, esse formato, né, esse protocolo, que muitas vezes é bastante importante, pelo menos para as pessoas que regem o sistema. Então, acho que isso é uma coisa cultural que as empresas podem endereçar sim. Tá? Não é um problema sem solução, mas é uma questão de pessoas. Não é uma questão de metodologias, decorações, puff rosa. Não é isso. É uma questão de pessoas. Como eu escolho pessoas, como eu treino pessoas, como eu incentivo as pessoas a buscarem o exponencial e não o incremental. E às vezes o exponencial, você mira o sol e cai de cara no chão. Faz parte, levanta, é nóis, vamos embora de novo, entendeu? Então, é uma coisa que acho que rege, é uma regra de negócio do sistema, sabe? Não é uma coisa das pessoas. E aí, óbvio que vai ter um outro doido que vai falar, não tô nem aí pro sistema. E às vezes ele dá muito certo e às vezes ele é expelido do sistema, né? Mas é uma coisa meio que eu acho que, pelo menos como eu vejo, é uma regra, sabe? Esse papo filosofal, eu me lembrei do Capitão Nascimento, só isso. Eu não vou falar a frase, porque eu não falo. A frase. Mas eu tenho a sensação, cara, você tem de um lado o negócio do sistema, mas você tem do outro lado uma questão de perfil também, né? Que não adianta também você colocar uma pessoa que não tem
perfil para tomada de risco num ambiente de alto risco, entendeu? Então, eu acho que assim, você consegue, ou seja, tem uma mudança de sistema para você fazer, de, né, como é que você... Mas isso passa, né, enfim, você tem mecanismos de incentivo, você tem cultura, mas isso passa também, no final das contas, por seleção, né? E aí tem algumas coisas, né? Hoje em dia, cara, assim, conversei, tenho amigos headhunters muito próximos e tudo isso, e assim, tem muita empresa de headhunting contratada cujo drive é assim, o cliente não quer tomar risco numa determinada contratação, entendeu? Então, quando você paga um headhunter, você paga ele para acertar numa determinada, né? E por isso que aí vem com determinada experiência numa determinada coisa, de X anos, tal. E muitas vezes você, assim, para mudar um pouco o sistema, você tem que trazer alguém que não tenha experiência, né? Que naquilo, né? Que é o negócio de aprender um pouco a desaprender, né? Que acaba gerando a mudança quando você começa a executar isso, né? Mas do outro lado, para mim também tem uma questão de perfil de cada um, assim, né? Cada um tem uma determinada tolerância a risco, né? Então também não adianta se forçar muito a barra, né? É uma questão de você identificar quem que tem o perfil, quem tem, e cada um fazer, no final das contas, o que se sente bem fazendo, entendeu? Porque quando você também vê exemplos de gente que claramente não está confortável com uma posição de risco X, né? Por exemplo, tem muita... Eu já tive discussões no passado de contratações com pessoas que foram o seguinte: eu quero ir e tal, mas eu gosto da ideia de empreender, eu gosto da ideia de tomar risco, tal. É legal, quando você beleza, não, eu tô ganhando 5 aqui, então para eu ficar confortável com o risco e tal, então teria que ganhar 5 aí, né? Você fala, né? Tipo, que risco, né? Qual é o risco que você tá tomando? Qual é o risco que você tá tomando, né? Então, no final das contas, o risco é muito uma coisa muito pessoal, né? E cada um tem a sua forma de encarar isso. E normalmente os empreendedores que tomam mais risco mesmo são... e quando você conversa com eles, assim, é impressionante. Tipo, você ouve, assim... e se der errado? Se der errado, deu errado. Se der errado, tudo bem. E aí você começa a refletir o seguinte: beleza, mas se tudo der errado, eu tô ok com isso? E, cara, e essas pessoas estão ok com tudo. Se tudo der errado, elas estão ok, né? E aí é outro nível de risco que você consegue assumir realmente, mas não é um negócio que é para todo mundo. Acho que cada um tem que também, enfim, fazer o que se sente confortável, né? Eu vou até pôr uma pitadinha aí, Ramon, já que você falou da filosofia. Eu acho que, assim, a maneira como a gente é educado, né? Falando de Brasil, a maneira como a gente é educado nas escolas, principalmente a nossa geração que hoje está em cargos de liderança, né? Então, a maneira como a gente foi educado e a maneira como a gente foi recebido no mercado de trabalho, essas duas coisas juntas nos condicionaram a determinadas formas de pensar ou em construção de algumas crenças que às vezes podam a capacidade exponencial, né? Então, o diferente na escola não é sempre premiado, né? O diferente no trabalho não é sempre premiado, né? Mas muitas vezes na startup o diferente é o cara que resolve a situação ali, né? Então ele é premiado se ele resolver a situação. Se ele não resolveu a situação, tô nem aí se ele é diferente ou não também, entendeu? Não impactou em nada. Então acho que tem uma questão dessa regra de negócio que eu comentei, que é uma coisa muito profunda, né? Que é a maneira como a gente é incentivado como sociedade e como dentro da sociedade, como pessoa e profissional, né? Não posso falar por todas as culturas, mas no Brasil, errar até outro dia era muito feio, né? Então, assim, se você não pode errar, cara, você vai seguir uma linha.
que pode ser uma linha de sucesso, mas é uma linha de sucesso através da constância. Então você vai, e aí, voltando, constância combina com o quê? Com carreira. Carreira de sucesso, é uma carreira constante. Para eu ter uma carreira de sucesso, eu preciso de uma carreira constante, eu não posso ter muitos erros. Eu tenho que minimizar ao máximo os erros. E aí, de vez em quando, eu vou ter alguns grandes sucessos. Numa startup, não. Eu preciso maximizar os meus sucessos. Talvez eu tenha só um sucesso. Talvez não dê tempo de eu ter vários sucessinhos. Eu preciso dar uma porrada, né? Então eu preciso maximizar os meus sucessos. E os seus erros? Meu, eu caguei para meus erros. Eu não estou aqui para errar pouco, eu estou aqui para acertar muito. Então, é bem diferente, sabe? E, de novo, não estou querendo dizer que se amanhã eu virar CEO de uma grande corporação, eu resolvo isso no dia seguinte. Óbvio que não, é difícil. Mas é uma questão de... É uma regra de negócio do sistema operacional do negócio, da parada. Não é uma questão de hardware. Né? É isso que eu estava querendo dizer. Não é se você pegar uma câmera 4K, resolveu. Não, cara. É uma regra de negócio do sistema operacional. Eu preciso de constância. Se eu preciso de constância, eu tenho que minimizar os erros. Enquanto que no outro modelo de negócio, eu preciso maximizar o sucesso. Porque às vezes eu vou ter só um, e muitas vezes eu não vou ter nenhum. Né? Tanto que a taxa de mortalidade é gigantesca. Porque não deu tempo. Né? E o tempo é uma questão crucial nessa panela de pressão que tem de um lado e que tem do outro. Né? Porque eu sei que tem panela de pressão dos dois lados. Né? Não é que, às vezes, você vê o empreendedor de All-Star, calça jeans, o pessoal brincou com a foto da foto do flyer, né? Que eu tava de gorro. E, pô, tá o cara de gorro lá, esse cara não trabalha, esse cara brinca o dia inteiro, ganha dinheiro brincando. Falei, então tá bom, então vai lá empreender, cara, vai lá ver como é que é. É que é um outro tipo de pressão, né? A pressão corporativa, ela talvez seja mais evidente porque ela acontece com mais pessoas, né? Mais pessoas estão no mundo corporativo do que no mundo do empreendimento. Então isso é mais visível para todo mundo. E não estou dizendo que é pior ou melhor, mas é mais visível, as pessoas se identificam mais. No mundo do empreendedor, essa pressão cara, TikTok, 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 tá acabando o tempo. TikTok não, tic-tac, 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 o tempo tá acabando. E no outro não tem todo mundo que conhece alguém, trabalhou com alguém, que o cara é perito em se diluir. Tá ali no meio, ninguém nem vê o cara, tipo, o cara, puta, tá ali, play safe o tempo inteiro, putz, quando tem sucesso o cara... Vamos amarrar aqui a reunião, então. Vamos dar uma melada, vamos, né? Tipo assim, voltando pro esporte, o Boca Juniors está ganhando o jogo e ele vai se classificar. 35 minutos do segundo tempo, cara, não tem mais jogo, acabou o jogo. Lateral vai ser 7 minutos, todo mundo vai cair, eu vou ajudar o cara a sair do campo, água, carrinho, cara, não tem mais jogo. Acabou o jogo, não tem mais jogo. E muitas vezes isso acontece. Por quê? Porque o tempo ele é uma variável diferente no mundo corporativo em relação ao mundo das startups. Né? Pelo menos na minha humilde opinião. Né? Um é um jogo infinito e o outro é um jogo finito. Então, só de você ter um contador de tempo, você já tem que jogar de um jeito diferente. Né? Tanto é que quando o time de futebol tá perdendo e falta 5 minutos, começa aquele bumba meu boi. Todo mundo joga a bola do jeito que for. Às vezes dá certo. Aí você fala, pô, tá vendo? Deu certo. Pô, mas se esse fosse o melhor jeito de jogar, você jogava os 90 minutos assim. Não é. Mas o fato do relógio estar te pressionando porque você vai ser eliminado, você começa a arriscar e fazer coisas que não fazem muito sentido se você não estiver tão pressionado. De novo, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Né? Agora, se não tem um relógio, você não vai começar a jogar a bola lá na área para fazer qualquer coisa, entendeu? Você vai continuar jogando e tentando resolver do jeito que faz mais sentido e que talvez você já tenha visto o sucesso mais vezes, entendeu? E aí isso acaba afetando também a maneira como você trabalha, como você atua e se relaciona com outras pessoas. Eu posso dar uma pimentada aqui na discussão, a gente está encaminhando aí para a finaleira, mas eu acho que dá para colocar essa pimenta aí, se vocês me permitem. Bora. Vocês falaram muito de funding, né?
Na trajetória de vocês como agência, vocês receberam funding e também com startup, com certeza, né? Dani também agora com a Boutique Pool acabou de receber um funding também para escalar o negócio, América Latina, etc. O funding deixa a startup mais perto da burocracia das empresas, desse medo de tomada de risco, ou isso acelera ainda mais a inovação, a tomada de risco e esse jogo que vocês comentaram aqui, que é diferente entre os dois mundos? Vai lá, Dani. Boa. Eu acho que depende da fase, né, cara? Eu acho que no início, minha visão é que só acelera a velocidade que você quer andar e acho que tem muito, assim, eu me identifico muito com o Gus no sentido de que, pô, agora tem capital aqui dentro do negócio e agora tem expectativa em cima disso, então você, no final das contas, acaba andando, né, numa velocidade ainda mais rápida, né? E o fato é assim, quando você tem um modelo que está andando, né, eu acho que depende muito da etapa que você pega o capital, né? No final das contas, eu acho que você pegar um capital a hora que você acertou um modelo que você precisa acelerar, eu acho que só tem pontos positivos, entendeu? Então, questão de provar a tese, né? Você já provou a tese, beleza, senão... Exatamente, senão, assim, a chance de você botar capital, porque assim, o que acontece? Quando você não tem capital, você é muito rápido nos testes que você precisa fazer e entender o que funciona, o que não funciona, porque é isso, né? Você trabalha lá com runway, né? E todo mês você está reportando lá. Chega a mês e você fala, o runway agora é de 3 meses. Você fala, né? Tem gente que fala, pô, mas como é que você toca um negócio que daqui a 3 meses acaba o capital, né? Mas no final das contas é assim, né? Então, putz, você vive numa... Aí você responde assim, porra, já foi de 15 dias, 3 meses, tá bom. Exatamente. Então, o que acontece? Então você se força muito a acertar o modelo rápido, né? Você testa aqui, mexe aqui, bota aqui, o processo de tomada de decisão é absurdamente rápido, né? Então, é interessante, em vez de se você fala o seguinte, chegamos até aqui, tá bom, mas vamos tomar a decisão, e daí depois, se precisar, a gente muda a decisão, mas vamos tomar. Ou seja, não tem reunião que você sai, ou, não tem e-mail que você responde, ou WhatsApp que você responde e não tem tomada de decisão. Sempre tem tomada de decisão. É difícil você falar assim, não, depois a gente... Não, vamos decidir isso e, cara, se der errado, a gente vai por aqui, né? Então, para mim, depende muito da fase, Paulo. Eu acho que se você pega o capital quando você já acertou um determinado modelo e precisa crescer, aquilo só te acelera, né? Agora, tem gente que deu certo, mas também tem gente que deu muito errado pegando dinheiro no PowerPoint, entendeu? Pegou dinheiro no PowerPoint e aí, cara, não sabe pra onde mira, e vai testando e aí vai vazando, vai pela torneira, né? Então, eu acho que depende realmente se você pegar o capital na fase certa, eu acho que não assim, é outra velocidade que você consegue andar, é outra, né? E agora, principalmente, cara, você tem uma dificuldade enorme, né, a gente no final das contas tem muita escassez, né, às vezes você tem o capital, mas você não consegue contratar na velocidade que você precisa, aí depois, você tem, né, enfim, aí esse é assunto para outra conversa, mas acho que depende do momento que você pega o capital. E é assim, se você parar para pensar, do ponto de vista matemático, puxando a sardinha um pouquinho aqui para um negócio que eu gosto, startup é uma equação, cara. É quanto custa para eu fazer aquele faturamento que eu quero. Se eu cheguei nessa equação, o dinheiro vai me ajudar. Porque eu já sei que cada real que eu coloco aqui me sai R$ 5,90. Então, agora tem R$1 milhão. Legal. Então agora eu vou colocar R$1 milhão aqui. A proporção está mantida. Cara, se eu não cheguei nessa equação, o dinheiro demais, e essa frase é boa, o dinheiro demais, ele emburrece. Você começa a fazer coisas que são acessórias. São coisas que não estão voltadas para a equação. Por quê? Como você não chegou na tese, como o Dani falou. Então, assim, pegou dinheiro no PowerPoint, cara, a chance de dar errado é grande, porque a gente não tem uma
pelo menos ainda, né? Então, tem muitas iniciativas que estão caminhando para isso, mas a gente ainda não tem uma formação de empreendedores no Brasil com tanto histórico, para você, pelo menos, aprender com o erro dos outros, né? Que eu até acho que, de uma maneira grosseira, a definição de inteligência é exatamente essa, né? Eu aprendo com o erro dos outros, não com o meu erro, né? Ou então, pelo menos, eu erro uma coisa que eu vi que ninguém errou e aí eu aprendi. Mas a gente não tem isso tanto, né? Então, se você dá dinheiro no PowerPoint, cara, a chance é grande de não dar certo. Porque o cara com dinheiro, com conforto, ele toma muita decisão errada ou ele demora para tomar a decisão. E aí é o que o Dani falou, startup é o dia inteiro tomando decisão. Então, quanto mais decisão você toma, mais chance você tem de tomar aquela que vai fazer diferença positivamente, entendeu? Óbvio, você tem mais chance de errar, mas, de novo, lembra que a gente falou que não está preocupado com o erro? Que a gente está preocupado com o acerto? Então, se eu for tomar 100 decisões em uma semana, quem sabe uma dessas 100 é aquela que vai gerar um impacto positivo para a startup fazer assim. E aí, o dinheiro demais, muitas vezes, faz você não tomar 100 decisões na semana, porque você está com conforto. Você tem tranquilidade para ficar vendo o logo da startup, 30 dias, 7 versões, a cor, sabe? Meu, se preocupa com o logo depois. Qualquer semelhança com o mundo corporativo é mera coincidência. É só uma coincidência. Você ia comentar mais alguma coisa, né? Bota esse logo aí, depois mais pra frente a gente muda. Depois a gente muda, velho. Porra, depois muda, não tem problema. Galera, papo de altíssimo nível aqui. Eu ficaria mais umas 2 horas conversando aqui, né? Eu sei que o Gus é fã ainda de uma cerveja. É isso que eu falo, eu ficaria com uma Guinness aqui do lado, eu ficaria. E eu sei que a gente renderia, mas bom, primeira coisa, vamos continuar esse papo. Acho que tem aqui uma vontade, né? O mestre está entrando no Clubhouse também, com uma programação, tem experimentado algumas coisas lá. Eu acho que esse papo aqui tem muita sinergia lá com o Clubhouse para a gente fazer uma reprise dele lá com as suas adequações ao vivo aí, como o Gus comentou. Boa. E queria, antes de fechar, aí dar um espaço também para vocês, Dani e Gus, contarem um pouquinho do que vocês estão vivendo hoje, qual que é o negócio que vocês estão tocando, que está realmente despertando essa paixão, que problema, que inovação que esse negócio traz, conta, porque eu acho que os dois negócios, eles têm, os dois, né, são vários, mas enfim, os dois aqui que a gente está falando mais, eles têm uma proposta de valor muito interessante. Eu acho que também tem esse espaço aqui para vocês comentarem um pouquinho. Então, bora lá. Momento merchando bem aqui para vocês. Malagas. Tá. Bom, a gente está como eu comentei, o Sportsmatch, ele foi incorporado dentro de um grupo, né, hoje chamado Sporteca, que trabalha muito a questão da inclusão digital no esporte para a pirâmide toda. Né? Então, o que isso quer dizer? Cara, o Real Madrid e o Manchester United, eles estão bem servidos, eles têm tudo. Né? Mas a Chapecoense, não. O Brasil de Pelotas, não. O São Paulo Futebol Clube também não. Né? Um dos maiores clubes do Brasil. Não tem tudo, digitalmente falando. Que é até um dos nossos clientes. Né? E aí, quando eu falo tudo, o que quer dizer tudo? Não tem tecnologia como core. Né? Não tem tecnologia como estratégia. Às vezes tem tecnologia como ferramenta, mas como estratégia não. E a proposta que a gente vem trabalhando agora é a inclusão digital para posicionar clubes de futebol como empresas de entretenimento, porque, no fundo, é o que eles são. É uma empresa de entretenimento, é por isso que a gente se apaixona por aquilo, porque a gente sente coisas que não dá para explicar. Isso é entretenimento, é você ir num filme e chorar, sendo que você sabe que aquilo é uma história, não é verdade? Ou mesmo que seja uma história verdadeira, aquele ator não sofreu aquilo. Você chora, por quê? Cara, porque é emocional, porque é entretenimento.
E o clube de futebol é isso. Inclusive, muitos deles nasceram 100, 105, 108 anos atrás. Por quê? Porque os malucos lá queriam se divertir. Basicamente era isso. Vamos jogar bola no fim de semana. Então, a gente está numa pegada muito legal com clubes assim, muito famosos. São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Fortaleza, Curitiba. Mas a gente também está na mesma pegada com a federação inteira de Alagoas de futebol, com a federação romena. A gente fechou um contrato com 50 clubes da terceira divisão da Espanha. Né? Por quê? Porque dentro do seu microcosmos, o cara que torce para o Múrcia, ele é igualzinho ao cara que torce para o Real Madrid. Com um detalhe, ele sabe que a chance dele ganhar é pequena. É esse detalhe. Mas ele tem isso daqui. Então, ele pode ser impactado digitalmente. E ele ama o clube e ele gosta do esporte. Dentro do seu microcosmos, é igual. Não muda nada. Então, por que o Múrcia não pode ter tecnologia para oferecer para o seu torcedor? Para engajar, para entender melhor, para ativar, para virar uma plataforma de ativação para as marcas. Por que é legal isso? Cara, porque é a paixão que rege essa relação. Não é um consumidor se relacionando com a marca. Eu sempre dou o exemplo que a minha mulher ama Coca Zero. Mas não a relação dela com a Coca Zero é diferente da minha relação com o time que eu torço. É diferente, tem prós e contras nisso, mas é diferente. Então, é isso que a gente vem trabalhando muito agora, dentro de um cenário até global, que está me agradando muito, porque estou tendo experiências que eu nunca tinha imaginado. Imagina trabalhar com a Federação Romena de Futebol, é uma outra cultura completamente diferente, né? E isso enriquece muito a maneira como você continua aprendendo, né? E que no fundo é o que às vezes faz o empreendedor realmente continuar acertando exponencialmente, porque ele foi exposto a uma situação completamente inesperada. E acho que eu esqueci de falar, porque o Dani comentou em algum momento aqui da live, o empreendedor, ele é um cara que ele constantemente está explorando o desconhecido e ele constantemente está no desconforto. Cara, ele nunca está numa zona de conforto e ele nunca está tranquilão. Então isso também é uma diferença que muitas vezes faz com que ele haja de uma outra forma, um outro modus operandi. E, tô te falando que assim, se a gente está trabalhando com São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, que são clubes que exigem muito, são clubes que têm uma relevância para o seu torcedor absurda, Fortaleza, Curitiba, todos eles, né, todos os clubes de Série A, quando você vai para a Romênia, cara, é outro game. E aí isso te exige, você tá atento para como que eu vou responder para esse incentivo. Então, particularmente, eu estou no momento que eu estou adorando, gostando muito, por motivos diferentes, eu estou tendo experiências diferentes, e a gente está trabalhando muito esse lado da inclusão digital como uma estratégia para os clubes e federações se transformarem em empresas de entretenimento. Porque senão a modalidade corre risco. Quem aqui não tem... eu comecei com os filhos, a ter esse negócio de filho, eu comecei antes que vocês, então meus filhos já são meio velhos. Mas todos vocês têm filhos, não sei se o Ramon tem filho, mas todo mundo conhece jovens que não se conectam mais ao futebol como a gente se conectava, ou ainda se conecta. Não vê 90 minutos do jogo na televisão. Por quê? Os motivos são diversos. Mas um dos motivos que a gente não pode negar é o futebol não se adequou às novas regras de entretenimento. Então ele não se conecta como se conectava. Por quê? Porque os jovens estão sendo expostos por outras formas de entretenimento, que às vezes são mais legais, são mais rapidinhas, são mais impactantes, são mais globais. Então, assim, é importante que o futebol entenda isso. E aí eu não estou falando só dos times do Brasil, não. Estou falando do Real Madrid, porque o Real Madrid também concorre com o Fortnite. Né? O cara ou vai ver o jogo do Real Madrid, ou ele vai jogar Fortnite.
né? Então, se o Real Madrid não tiver, super entretenimento, cara, eu vou jogar Fortnite, eu vou ver Netflix, né? Até saiu outro dia aí a matéria sobre isso. O CEO do Fortnite, o CEO da Netflix, perguntava para ele qual que com o que ele está mais preocupado no momento, né? Disney Plus, Amazon Prime, todos esses que estão surgindo. Ele falou, cara, não, estou preocupado com Fortnite. Estou preocupado com o próximo Fortnite. Porque isso tira tempo de tela da minha indústria, que é o streaming. Porque, assim, roubar do Amazon Prime é uma questão estratégica. Roubar do Fortnite é uma questão operacional. Eu preciso fazer outra coisa que eu não sei fazer. E para o futebol roubar alguém do esporte, ele precisa fazer uma coisa que ele não sabe fazer. Não é fazer mais um gol, entendeu? É uma outra lógica. Então, a gente está trabalhando muito com isso e estamos tendo um sucesso muito legal e os clubes estão embarcando junto com a gente. E o melhor, eu continuo trabalhando com tecnologia e inovação, que é o que me dá tesão na indústria que eu sou completamente apaixonado, que é o esporte, especificamente futebol. Sensacional, sensacional. E eu pude acompanhar isso de perto, cara. Para mim é um prazer, assim, ver Com certeza. Toda a nossa discussão até o momento que está hoje. Eu tenho certeza que ainda vai muito mais longe, cara. Pode ter certeza. Vai lá, Dani, você agora. Eu tava lembrando agora que a primeira vez que a gente conversou do Sports Match foi justamente, cara, tomando uma cerveja na Vila, lembra, cara? Na Vila, sim. Lembra? Foi no... Sará. É aquele bar com S, exatamente. Isso, que Sagarana, esse aí, Sagarana. Isso aí, cara, fiquei doido, meu, demais. Cara, do meu lado, o que nós estamos fazendo, né, cara, é início, né, se você pegar a Bipool, ela tem agora, vai de operação 1 ano e meio, tá? E desde desenvolvimento de plataforma 2 anos e meio. Então, é realmente muito cedo, né? Mas os sinais, eles são bons, muito bons, né? Para quem não conhece, tá? A empresa, a plataforma, ela origina de, basicamente, durante os anos de agência digital, eu basicamente me relacionava muito com as áreas de procurement, mídia e marketing das empresas, né? Então, basicamente, eu tinha 6 ou 7 clientes multinacionais e aí dentro de cada cliente tinha, sei lá, 3 ou 4 marcas e aí a gente operava a estratégia digital, compra de mídia, enfim. Então, o que começou a acontecer? Quando eu saí, entrei no período lá de non-compete, que eu aproveitei para tirar um sabático, aí, para mim foi legal pra caramba, porque o Theo na época tinha acabado de fazer, acho que 2 anos de idade, então, praticamente 1 ano de idade, então praticamente do 1 aos 2, enfim, foi, cara, viver a família foi uma delícia. Mas também, obviamente, pensando muito nos desafios de mercado, né, do mercado, do nosso mercado, né. E de um lado, o que você tinha? Você tinha alguns clientes que me falavam o seguinte, né, clientes, estou falando de clientes tipo Unilever, Kellogg's, sei lá, o Mambev, foram esses clientes onde se iniciaram, né, as conversas da Bipool, né. E aí, de um lado você tinha a área de compras me dizendo o seguinte, Daniel, a gente gostaria aqui de ter mais fornecedores do nosso pool de comunicação, né? E só que a gente não consegue. A gente tem uma questão aqui de limitação de cadastro, a gente tem uma questão de compliance, a gente tem uma questão jurídica, a gente tem uma questão, enfim. E do lado de marketing, eu tinha diversos clientes que me falavam o seguinte, a minha agência me atende, né, bem para as campanhas grandes e para as principais campanhas, tudo isso, só que a minha verba está cada vez mais fragmentada, né? Cada vez mais eu tenho projetos e projetos, e aí muitas vezes quando eu tenho um projeto X, não faz sentido eu passar na minha agência, porque foge um pouco da especialização dela, muitas vezes eu preciso de mais especialização, preciso de mais velocidade, né, e eu não consigo ter isso. E aí, daí, do outro lado, né, quando se analisa, né, mercado, e a gente, enfim, olhando para o nosso mercado nos últimos anos, o fato é que teve muita gente que saiu
de grandes grupos e montou suas estruturas menores. Então, foram montados muitos estúdios, muitas boutiques, né, tem estúdios de pessoas que trabalham sozinho, tem gente que junta 5, 7 pessoas, tem gente que monta, chama os principais com quem trabalha e monta, e aí você tem diversas pessoas, né, você tem vice-presidente de planejamento que montou, vice-presidente de criação, diretor de criação, enfim, são inúmeros, o movimento de boutiques e estúdios foi enorme nos últimos 2, 3 anos, né. Então, o que a gente sacou? A gente começou a dizer para algumas empresas o seguinte: se a gente viesse aqui e conectasse uma plataforma única, que a gente começasse a curar quem são as boas, pequenas e médias, né, empresas de comunicação, né, e que o princípio fosse que só podem entrar especialistas, então você fala o seguinte: puta, eu não posso ser bom em tudo, né? Esse é um dos problemas que a gente identificava, ou seja, puta, é difícil para uma agência não sair abraçando tudo, né? Dado o modelo de negócio, pressão de margem, tudo isso, é difícil você não sair abraçando tudo e dizer que você é bom em tudo. Mas a gente achava o seguinte, que quanto mais especialista você é, mais eficaz você é num determinada coisa, melhor você consegue ter os profissionais, mais rápido você consegue ter, mais efetividade de custo você consegue ter. Então a gente falava o seguinte: e se a gente conectasse uma série de especialistas de comunicação de um lado da plataforma, e do outro lado a gente conecta uma só entidade legal, uma só plataforma, onde teu marketing entra aqui, seleciona o projeto que quer, né, a partir de uma lista de assets pré-definidas já com a área de compras, né, então você inverte a lógica do mercado, você fala o seguinte: puta, eu não fico fazendo concorrência, né, criativa para depois acertar preço. Não, eu falo o seguinte: os preços são esses, né, dentro de um determinado tier que funciona, né, para o cliente, para a plataforma e para a rede, né. No final das contas, isso tem que ser bem ajustado, porque o objetivo é você achar um preço que faça sentido para todo mundo, né, não você puxar preço para baixo, ou, né, a história tem que fazer sentido, porque a gente também vem de uma origem onde a gente quer proteger, né, a agência hoje, as boutiques são tão clientes minhas como são os clientes, então achar essa equação é importante. Então a gente falava o seguinte: beleza, teu marketing entra lá, seleciona o pacote que quer, né, isso já são pacotes pré-alinhados que já subiram uma lista de preços sua, com seus assets, tudo isso, e aí, através do algoritmo a gente identifica, olhando para algumas coisas que vão desde expertise de mercado, as credenciais estão lá dentro, os líderes estão lá dentro, o conhecimento, né, então tem questões de non-compete, tem, enfim, uma série de parâmetros que a gente usa para falar o seguinte: esses 3 são os favoritos para esse projeto aqui. E aí você vai lá, tem um chemistry meeting com cada um, né, e define com quem você quer trabalhar, e a partir daí a plataforma serve para você gerir projeto e obviamente gerir a relação, né? E aí qual o papel da plataforma? Quando as relações estão indo bem e boas né, a gente não interfere. Quando a luz amarela acende, né, que a gente identifica através de processos de ratings que a gente tem, né, pela plataforma, quando a luz amarela acende a gente tem que interferir, né, e aí tem um protocolo para isso, né, mas basicamente do lado do cliente é uma plataforma para você curar, né, contratar e gerir, né, parceiros independentes de comunicação, e do lado, né, desses parceiros, né, que montaram seus estúdios, boutiques, etc., né, é uma plataforma para você ter acesso a trabalho bom, a receita, né, te gerar new business, te gerar bons trabalhos, né, e também cuidar de uma parte burocrática que você não quer muito fazer, né, então te proteger, né, porque de pressões de preço, tudo isso. Então essa é mais ou menos a história da Bipool. Como é que a gente está hoje, né? A gente vem crescendo bastante no Brasil, e alguns clientes nos pediram para fazer uma expansão, né? Então a gente fez recentemente uma expansão para a América Latina, a gente fez México, Colômbia, a gente fez América Central, a gente fez, agora estamos indo nós vamos fazer agora Chile, Argentina, Peru, e segundo semestre agora nós vamos fazer Estados Unidos. Então o que acontece é que as empresas começam a usar, e é natural nessas grandes empresas, o procurement, e eles, né, e os regionais, eles pensam que as soluções elas têm que funcionar num nível América Latina, num nível, então imediatamente começa a dar certo no país local, isso já escala para o regional e já começa um processo de rollout para a região. Então
Tem sido um desafio grande, nós estamos aprendendo um monte, né? Por enquanto estamos acertando mais que errando, mas tá legal, tá gostoso. Eu acho que tô contente. Sensacional também. Inclusive a Ginga está na Bipool aí e chegam bastante oportunidades aí super bacanas. Ramon, quer fazer o fecha? Cara, só agradecer, né? Meu fecha é só agradecer demais aí esses dois grandes gênios. Você também, obviamente, né, Paulo? Mas você já está aí mais no dia a dia. O Dani e o Gustavo estão aqui com menos frequência, mas espero que venham mais. Muito legal, adorei o papo. Faz o fecha aí, Paulo, você que conduziu o papo tão bem aí. Bom, meus queridos, valeu demais por reservar esse tempinho. De certa forma a gente mata a saudade aqui, que a gente não tem se encontrado, né? Exato. E é um jeito de matar a saudade, de estar mais perto de vocês também, fora dia a dia de conversas de trabalho, etc., né? Mais práticas. E vamos ver se a gente faz uma versão 2 lá no Clubhouse semana que vem do Messi, porque vai ser muito bom. Acho que vai ter uma audiência também lá bastante interessada. E bastante ativa lá para fazer perguntas, para trocar também com a gente. Então, se vocês toparem, a gente concilia as agendas aí, vamos que vamos. Convite ao vivo aqui para vocês. Quem sabe fazer ao vivo? Boa, por mim fechado, cara. Bacana, obrigado pelo papo aí. É o que a gente falou, né? Porra, nós não. Para melhorar, só se a gente tivesse uma mesa de bar, né? Foi um prazerzaço, prazer. A gente que durante alguns períodos da vida a gente se via todo dia, né? E agora que não se vê, a gente sente muita falta. Primeiro eu e você, né, Paulo? A gente se via todo dia na faculdade. Depois eu e o Dani na faculdade. Depois eu e o Dani trabalhando. Então, assim, isso eu particularmente sinto muita falta dessa camaradagem que a gente tinha constante. Ah, legal, tá no WhatsApp, mas não é a mesma coisa. Né? Não, então, não é a mesma coisa. Eu sabia que, no mínimo, ia ser muito bom estar aqui com vocês e as trocas aqui foram muito legais e, conta comigo e sempre que tiver, estaremos aí. Valeu, gente, bom demais aí. Valeu. Agradecer a galera que estava presente aí, tinha alguns amigos conhecidos também, tinha uma outra galera que faz parte da comunidade do Mestre, então, bom demais, a gente está muito feliz aí, toda quarta a gente está por aqui e nos vemos em breve, valeu demais. Valeu, um abraço aí, um abraço, Paulão. Valeu, tchau. Valeu.